Leitura do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, capítulo 4, O propósito surpreendente da raiva. Para além do gerenciamento da raiva, como encontrar sua virtude. Neste capítulo, gostaria de compartilhar meu ponto de vista sobre o papel da raiva em nossa vida. Espero estimular você a afastar a ideia de que essa emoção deve ser reprimida. Em vez disso, a raiva é uma dádiva que nos desafia a nos conectar com as nossas necessidades não atendidas que a provocaram. Também vou revelar concepções errôneas comuns sobre esse sentimento e como ele é um produto do pensamento. A discussão desse tema é muito útil para a compreensão da CNV, porque toca em muitas de suas distinções básicas. Viver de coração, fazer observações sem julgamentos, ter clareza sobre seus sentimentos e necessidades, fazer pedidos claros e promover conexões que enriqueçam a vida. Tudo isso tem a ver com o modo como você reage à raiva. A raiva e a CNV. Quando se trata de gerenciar a raiva, a CNV mostra como usá-la como um alerta para nos revelar que estamos pensando de um modo que provavelmente não atenderá à nossa necessidade e nos levará a interações que não serão construtivas para ninguém. O treinamento em CNV insiste que é perigoso pensar na raiva como algo a ser reprimido ou ruim. Quando a identificamos como resultado de algo que está errado conosco, a tendência é querer reprimi-la e não lidar com ela. Esse uso da raiva, da repressão e negação, costuma nos levar a expressá-la de uma maneira que pode ser perigosíssima para nós e para os outros. Pense em quantas vezes você leu notícias sobre assassinos em série e sobre como as pessoas que os conheciam os descreveram. Uma descrição bastante típica é: ele sempre foi uma pessoa muito boa, nunca o ouvi levantar a voz, não parecia ter raiva de ninguém. Na CNV, estamos interessados em usar a raiva para nos ajudar a chegar às necessidades que não estão sendo atendidas dentro de nós, que estão na raiz dessa emoção. Muitos grupos com que trabalho no mundo inteiro testemunharam as consequências de se ensinar que a raiva é algo a ser reprimido. Eles viram que quando as pessoas aprendem que a raiva é algo a ser evitado, elas podem ser oprimidas por ela, porque se obrigam a tolerar qualquer coisa que esteja acontecendo. No entanto, também tenho reservas em relação a alguns que, em resposta a essa preocupação, defenderam o cultivo ou o desabafo da raiva, sem compreender suas raízes nem transformá-la. Alguns estudos indicaram que os programas de gerenciamento da raiva, que simplesmente incentivam os participantes a liberá-la, surrando almofadas, por exemplo, só trazem esse sentimento ainda mais à tona e deixam os participantes mais suscetíveis a exprimi-lo posteriormente de maneira perigosa para si e para os demais. O que queremos fazer quando usamos a CNV para gerenciar a raiva é ir mais fundo nela. Ver o que está acontecendo dentro de nós quando ficamos furiosos, ser capazes de chegar à necessidade que está na raiz dessa emoção e então entendê-la. Para ser didático, às vezes digo que a raiva é como a luz de alerta no painel do carro. Ela transmite informações úteis sobre as necessidades do motor. Ninguém vai querer escondê-la, desligá-la ou ignorá-la. É preferível desacelerar o carro e descobrir o que essa luz está tentando lhe dizer. Funciona, mesmo que só uma pessoa a aplique. Em minha experiência, quando consigo manter minha atenção na raiva como um alerta, não importa como o outro está se comunicando. Ambos permanecemos conectados. Em outras palavras, a CNV funciona mesmo que só um lado a aplique. Não é muito difícil manter o foco nessa direção. No entanto, pode ser assustador, porque dizer de forma transparente que estamos e o que gostaríamos sempre exige vulnerabilidade da nossa parte. O processo pode fluir bastante bem quando ambos os lados passaram pelo treinamento.
mas quase todo mundo com quem trabalho tenta estabelecer esse fluxo de comunicação com alguém que provavelmente nunca frequentará workshops de CNV. Portanto, é importantíssimo que esse processo funcione com todos, não apenas com quem aprendeu a se comunicar dessa maneira. Uma das coisas em que insistimos em nosso treinamento intensivo é como permanecer no processo, não importa como o outro esteja se comunicando. Em certo sentido, a raiva é um modo divertido de mergulhar mais profundamente na CNV, mesmo que você esteja começando o processo pela primeira vez. Quando você se enraivece, isso torna nítidos muitos aspectos da CNV, ajudando-nos a ver como ela difere das outras formas de comunicação. A abordagem da raiva pela CNV envolve vários passos. Explicarei cada um deles usando o exemplo de um rapaz numa prisão da Suécia. Eu estava trabalhando com ele numa sessão de treinamento de prisioneiros, mostrando aos participantes que a CNV pode ser usada para gerenciar a raiva. 4 passos para lidar com a raiva. Primeiro passo. O primeiro passo para lidar com a raiva usando a CNV é ter consciência de que o estímulo ou gatilho não é a causa da raiva. Em outras palavras, não é simplesmente o que os outros fazem que nos enfurece. Na verdade, a real causa da raiva é algo dentro de nós que reage ao que fizeram. Esse passo exige que sejamos capazes de separar o gatilho da causa. Na situação com o preso, no mesmo dia em que estávamos nos concentrando nesse assunto, ele estava irado com as autoridades da penitenciária e ficou muito contente de nos ter lá para ajudá-lo a lidar com isso. Eu perguntei o que as autoridades tinham feito para despertar sua raiva. Ele respondeu: fiz um pedido 3 semanas atrás e ainda não me retornaram. Ele respondeu a pergunta do jeito que eu queria, simplesmente me contou o que haviam feito. Não incluiu nenhuma avaliação, e esse é o primeiro passo para gerenciar a raiva do modo não violento. Apenas ter clareza de qual foi o estímulo, sem misturá-lo com julgamentos e avaliações. Só isso já é uma conquista importante. Com frequência, ao fazer essa pergunta, recebo respostas como: eles foram desrespeitosos comigo, o que é um julgamento moral sobre o que eles são, mas não revela o que realmente fizeram. Segundo passo. O segundo passo ainda envolve a consciência de que o estímulo nunca é a causa da raiva, que o que nos enfurece não é simplesmente o que os outros fizeram. A verdadeira causa é nossa avaliação do que foi feito. Esse é um tipo específico de avaliação. A CNV é construída sobre a premissa de que a raiva é o resultado de formas alienadas da vida de avaliar o que nos acontece. Ela não está diretamente ligada ao que necessitamos, nem ao que as pessoas próximas de nós necessitam. Em vez disso, baseia-se em modos de pensar que envolvem os conceitos de incorreção ou maldade por parte dos outros naquilo que fizeram. Avaliando gatilhos que levam à raiva. Há 4 maneiras de avaliar qualquer gatilho da raiva em nossa vida. No caso das autoridades da penitenciária que durante 3 semanas não responderam ao pedido, o preso poderia ter examinado a situação e a levado para o lado pessoal, considerando-a uma rejeição. Se tivesse feito isso, não ficaria com raiva. Talvez ficasse magoado, talvez ficasse desanimado, mas não zangado. Como segunda hipótese, ele poderia ter olhado para dentro de si e visto quais eram suas necessidades. Concentrar-se diretamente nas próprias necessidades é um modo de pensar com alta probabilidade de atendê-las. Como veremos adiante, se ele tivesse feito isso, não teria ficado com raiva. Talvez ficasse com medo, o que aliás se mostrou ser a real questão quando ele entrou em contato com as próprias necessidades. Uma terceira possibilidade é que ele poderia ter visto a situação a partir de quais necessidades das autoridades da penitenciária as levaram a se comportar daquela maneira. Esse tipo de compreensão não nos deixa com raiva. Na verdade, quando estamos diretamente conectados com a necessidade das outras pessoas,
até onde as entendemos, não estamos de fato em contato com nenhum sentimento dentro de nós, porque toda a nossa atenção está nas necessidades alheias. A quarta maneira de olhar a situação que descobriremos estar sempre na base da raiva é considerar que as autoridades da penitenciária estão erradas por se comportarem daquela maneira. Na CNV, sempre que ficamos zangados, dizemos a nós mesmos: estou com raiva porque estou dizendo, a mim mesmo. E então procuramos o tipo de pensamento alienado da vida que está acontecendo dentro da nossa cabeça e que é a causa da raiva. No caso do preso, quando ele me contou que estava enfurecido e que o gatilho tinha sido as autoridades da penitenciária passarem 3 semanas sem responder à sua solicitação, eu lhe pedi que olhasse para dentro de si e me contasse qual era a causa da sua raiva. Ele ficou confuso e me disse: acabei de lhe contar. Fiz um pedido 3 semanas atrás e as autoridades da penitenciária ainda não me responderam. O que você me contou foi o gatilho da sua raiva, respondi. Nas sessões anteriores, procurei esclarecer que nunca é apenas o gatilho que cria a nossa raiva. O que estamos procurando é a causa. Assim, gostaria que você me dissesse como está interpretando o comportamento deles, qual é o seu modo de ver, o que o enfurece. Nesse momento ele ficou muito confuso. Como a maioria de nós não tinha sido treinado para ter consciência do que acontecia dentro de si quando ficava com raiva. E tive que lhe dar uma ajuda para que tivesse uma ideia do que significava parar e escutar os pensamentos que poderiam estar passando pela cabeça dele e que estão sempre no centro da raiva. Dali a alguns instantes ele falou: tudo bem, entendo o que quer dizer. Estou com raiva porque estou me dizendo que não é justo, que esse não é um jeito decente de tratar um ser humano. Eles agem como se fossem importantes e eu não fosse nada. Ele tinha vários outros julgamentos desse tipo flutuando em sua mente. Observe que, a princípio, ele apenas disse que era o comportamento deles que o deixava com raiva, quando na verdade a real causa eram todos esses pensamentos e qualquer um deles poderia ter gerado aquele sentimento. E ele já tinha uma série completa desses julgamentos. Eles não são justos, não estão me tratando direito. Todos esses julgamentos eram a causa da raiva. Depois que identificamos isso, ele me perguntou: e o que há de errado em pensar assim? Não estou dizendo que haja algo errado em pensar assim, respondi. Só gostaria que você tivesse consciência de que pensar assim é o que está causando a sua raiva. E não queremos confundir o que as pessoas fizeram, o gatilho, com a causa. Gatilho versus causa. Essa ideia pode ser bem difícil de entender. Não confundir o gatilho ou o estímulo da raiva com a causa. A razão para isso é que muitos de nós fomos educados por pessoas que usam a culpa como forma principal de motivação. Se você quer usar a culpa para manipular os outros, primeiro é preciso confundi-los para que pensem que o gatilho é a causa do sentimento. Em outras palavras, se quiser fazer alguém se sentir culpado, é preciso se comunicar de maneira a indicar que a dor que você sente está sendo causada apenas pelo que o outro fez. Isso significa que o comportamento do outro é não só o estímulo para seus sentimentos, mas também a causa deles. O pai ou a mãe que costuma fazer isso pode dizer ao filho: fico muito magoado porque você não arruma seu quarto. Ou o parceiro que faz isso num relacionamento íntimo pode afirmar ao outro: sinto raiva quando você sai todas as noites da semana. Observe que, em ambos os exemplos, a pessoa insinua que o gatilho do sentimento e sua causa são a mesma coisa. Você faz com que eu me sinta assim. Isso me faz sentir... Estou sentindo... porque você... Para gerenciar a raiva, em harmonia com os princípios da CNV, é importante ter consciência dessa importante distinção. Sinto-me assim porque estou dizendo a mim mesmo pensamentos sobre as ações dos outros.
que insinuam que eles estão errados. Esses pensamentos assumem a forma de julgamentos, como: acho que essa pessoa é egoísta, rude, preguiçosa ou manipuladora e não deveria agir dessa maneira. Esses pensamentos assumem a forma de julgamento direto dos outros ou de julgamento indireto, que pode ser expresso por frases como: estou supondo que eles pensam que só eles têm o direito de falar. Nesse último caso, fica implícito que consideramos a atitude do outro errada. E isso é importante porque quando penso que é o outro que faz com que eu me sinta mal, é difícil não imaginar uma punição para ele. A CNV mostra que nunca é o que o outro faz, mas a maneira como nós enxergamos, como interpretamos a atitude dele. Se me acompanhassem em meu trabalho, as pessoas poderiam aprender muito nessa área. Por exemplo, trabalhei muito em Ruanda. Era comum lidar com pessoas que tiveram familiares assassinados. Alguns nutriam tanta raiva que só conseguiam esperar pela vingança. Estavam furiosos. Outros, na mesma sala, tiveram o mesmo número de familiares assassinados, talvez até mais, mas não sentiam raiva. Tinham sentimentos fortes, mas não raiva. O que sentiam os levou a querer impedir que mais assassinatos ocorressem, não a punir o outro lado. Com a CNV, queremos que todos vejam que é o modo como olhamos a situação que cria a nossa raiva, não o gatilho em si. Com o treinamento em CNV, tento levar as pessoas a perceberem que quando sentem raiva é porque a consciência delas está sob influência do tipo de linguagem que todos aprendemos, isto é, a que diz que o outro é mau ou maligno de alguma forma. Esse tipo de pensamento é a causa da raiva. Quando algo assim surge, mostro às pessoas não como devem reprimir ou negar o sentimento e o pensamento, mas como transformá-los numa linguagem de vida, numa linguagem através da qual tenham uma probabilidade muito maior de criar paz entre si e quem agiu do jeito que estimulou a raiva. Para isso, falemos primeiro de como tomar consciência do pensamento internalizado que desperta a raiva e de como transformá-lo em nossas necessidades não atendidas pelo que o outro fez. Depois vamos observar como proceder a partir dessa consciência para criar de novo a paz entre nós e o outro. O primeiro passo para expressar a raiva, para gerenciá-la em harmonia com a CNV, é identificar o estímulo sem confundi-lo com a avaliação mental. O segundo passo é ter consciência de que sua avaliação do outro sobre a forma de julgamentos que lhe dizem que ele está errado é a real causa da raiva. Um exemplo de gatilho versus causa da raiva. Certa vez, quando eu trabalhava num reformatório para jovens delinquentes, tive uma experiência que me ajudou muito a aprender a lição de que nunca é o estímulo que causa raiva. Entre o gatilho e a raiva sempre há algum processo de pensamento. Em 2 dias seguidos, passei por situações extremamente parecidas, mas meus sentimentos em reação ao que estava acontecendo foram diferentes em ambas as circunstâncias. A experiência envolveu ser atingido no nariz, porque nesses 2 dias intervim para interromper uma briga entre 2 pares diferentes de alunos. Em ambos os casos, enquanto apartava a briga, levei uma cotovelada no nariz. No primeiro, fiquei furioso. No segundo, embora o nariz doesse ainda mais do que na primeira vez, não senti raiva. Então, por que tive raiva em reação ao estímulo no primeiro dia, mas não no segundo? Na primeira situação, se você me perguntasse, logo depois de ser atingido, por que estava com raiva, eu teria dificuldade de encontrar o pensamento que estava me deixando assim. Provavelmente diria, bom, é óbvio que estou com raiva porque o garoto me acertou no nariz. Mas não era essa a causa.
Mais tarde, quando examinei a situação, ficou muito claro para mim que, mesmo antes do acidente, eu já pensava sobre o menino que me atingiu no nariz em termos muito condenatórios. Na minha cabeça, achava essa criança um moleque mimado. Portanto, assim que seu cotovelo atingiu meu nariz, fiquei com raiva, ao que parecia na mesma hora. Só que entre o estímulo e a raiva, houve dentro de mim um flash com essa imagem de que o menino era um moleque mimado. Veja bem, tudo isto aconteceu muito depressa, porém foi a imagem de moleque mimado que me deixou furioso. No segundo dia, eu tinha uma imagem bem diferente do garoto envolvido na situação. Eu enxergava esse menino mais como uma criatura digna de pena do que como um moleque mimado. E quando eu fui atingido no nariz pelo cotovelo dele de novo, não senti raiva. Sem dúvida, senti dor física, mas raiva não, porque uma imagem diferente relampejou na minha mente, a de uma criança com grande necessidade de apoio em vez de imagem condenatória de mimado, que provocara minha ira no dia anterior. Essas imagens surgem muito depressa e podem facilmente nos levar a pensar que o gatilho é a causa da raiva. Terceiro passo para gerenciar a raiva usando a CNV exige a busca da necessidade que está por trás da reação. Esse passo se baseia no pressuposto de que nos enfurecemos porque nossas necessidades não estão sendo atendidas, e o problema é que não estamos em contato com elas. Em vez de estarmos diretamente conectados com o que precisamos, nos refugiamos na nossa própria mente e começamos a pensar no que está errado nos outros ao não atenderem às nossas necessidades. Os julgamentos que fazemos dos outros que causam nossa raiva, na verdade, são expressões alienadas de necessidades não atendidas. Julgamentos. Com o passar dos anos, passei a ver que esse tipo de julgamento sobre os outros que nos deixa com raiva, além de ser uma expressão alienada das nossas necessidades, também pode ser uma expressão trágica e suicida delas. Em vez de nos voltarmos para o coração e nos conectarmos com nossas necessidades não atendidas, direcionamos nossa atenção a julgar o que está errado naquelas pessoas que não atenderam ao que precisávamos. Quando fazemos isso, é provável que algumas coisas aconteçam. Primeiro, provavelmente nossas necessidades não serão atendidas, porque quando julgamos e dizemos aos outros que estão errados, eles costumam ficar na defensiva, sem nenhuma oportunidade de aprendizado ou conexão. Na melhor das hipóteses, não vão querer cooperar. Mesmo que depois do nosso julgamento as pessoas façam o que gostaríamos que fizessem, elas o farão com uma energia pela qual pagaremos caro. Pagaremos caro porque quando estamos com raiva, em consequência de julgamento sobre os outros, e expressamos o que estamos pensando, seja verbalmente, seja através de deixas não verbais, eles entendem que os consideramos de algum modo errados. Mesmo que a seguir faça o que queríamos que fizesse, é provável que a pessoa seja motivada pelo medo de ser punida, pelo receio do julgamento, por culpa ou vergonha, não por compaixão em relação às nossas necessidades. No entanto, quando usamos a CNV, permanecemos o tempo todo cientes de que o motivo pelo qual as pessoas fazem o que gostaríamos é tão importante quanto o fato de fazerem ou não. Portanto, temos consciência de que só queremos que os outros ajam de boa vontade, não por acharem que serão punidos, culpabilizados, responsabilizados ou envergonhados caso não façam. Alfabetizando-se em relação às necessidades. Essa prática exige desenvolver a tomada de consciência das nossas necessidades e aprender quais elas são. Com um vocabulário de necessidades maior, fica mais fácil entrar em contato com o que precisamos por trás dos julgamentos que provocam raiva em nós. Quando conseguimos expressar nossas necessidades com clareza, é muito mais provável que os outros reajam com compaixão ao que gostaríamos, seja o que for. Voltemos ao caso do preso na Suécia. Depois de identificarmos os julgamentos que ele fazia
e que geravam sua raiva, pedi-lhe que olhasse por trás dos julgamentos e me dissesse quais necessidades dele não estavam sendo atendidas. Na verdade, elas se exprimiam por meio dos julgamentos que ele fazia a respeito das autoridades da penitenciária. Não foi fácil para ele, porque quando as pessoas são treinadas a pensar a partir do ponto de vista de que os outros estão errados, costumam estar cegas ao que elas mesmas necessitam. Em geral, elas têm um vocabulário muito limitado para descrever as próprias necessidades. É preciso afastar o foco do julgamento sobre o que está do lado de fora, olhar para dentro e enxergar suas necessidades. Mas com alguma ajuda ele enfim conseguiu entrar em contato consigo mesmo e disse: bom, minha necessidade é ser capaz de cuidar de mim mesmo quando sair da prisão, arranjar um emprego. E o pedido que fiz às autoridades da penitenciária foi que me deixassem estudar para poder atender a essa necessidade. Se não tiver nenhuma formação, não serei capaz de cuidar de mim mesmo, em termos financeiros, quando sair da prisão, e acabarei voltando para cá. Então eu disse ao preso: agora que você está em contato com a sua necessidade, como está se sentindo? Estou assustado, respondeu ele. Portanto, quando entramos em contato direto com nossa necessidade, nunca continuamos com raiva. A raiva não foi reprimida, ela foi transformada em sentimentos que atendem às nossas necessidades. A função básica dos sentimentos é essa. A palavra emoção basicamente significa movimentar, nos deslocar para satisfazer nossas necessidades. Quando precisamos de nutrição, vem o sentimento que rotulamos como fome. E essa sensação nos estimula a nos mover para atender à necessidade de alimento. Se nos sentíssemos confortáveis toda vez que tivéssemos necessidades de nutrição, poderíamos morrer de fome porque não seríamos mobilizados para atendê-la. A função natural das emoções é nos estimular a atender às nossas necessidades. Mas a raiva é estimulada por um desvio. Quando a experimentamos, não estamos em contato com as necessidades que naturalmente nos motivariam a querer atendê-las. A raiva é criada quando pensamos em quanto os outros estão errados, o que transfere essa energia da busca pela satisfação da necessidade para a culpa e a punição dos outros. Depois que ressaltei ao preso a diferença entre entrar em contato com as próprias necessidades e os sentimentos que estava nutrindo, ele percebeu seu medo e pôde ver que a raiva era causada pelo pensamento segundo o qual os outros estão errados. Então lhe perguntei: quando for conversar com as autoridades da penitenciária, você acha que terá maior probabilidade de atender às suas necessidades se estiver conectado com elas? E com o medo, ou se estiver perdido em sua própria mente, julgando-os com raiva? Ele pôde ver com muita clareza que era muito mais provável atender às próprias necessidades caso se comunicasse a partir de uma posição de conexão com elas, do que se estivesse separado delas, pensando em quão errados os outros estavam. No momento em que percebeu em que mundo diferente estaria vivendo se permanecesse em contato com as próprias necessidades em vez de julgando os outros, ele olhou para o chão com uma das caras mais tristes que já vi. O que aconteceu? Perguntei. Não consigo falar sobre isso agora, disse ele. Mais tarde, no mesmo dia, ele me ajudou a entender. Aproximou-se e falou: Marshall,
Gostaria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou hoje de manhã sobre a raiva. Assim, eu não teria matado o meu melhor amigo. Tragicamente, 2 anos antes, seu melhor amigo fizera algumas coisas em relação às quais ele sentira uma grande fúria, como reação aos próprios julgamentos acerca do que o amigo fizera. Mas em vez de tomar consciência de quais eram as próprias necessidades por trás de tudo aquilo, ele de fato pensou que o amigo é que o deixara com raiva e numa interação trágica acabou matando-o. Não estou insinuando que toda vez que ficamos com raiva ferimos ou matamos alguém, mas que toda vez que nos enfurecemos estamos desconectados de nossas necessidades. Estamos presos em nossa própria mente, pensando na situação de um jeito que tornará muito difícil atendermos às nossas necessidades. O passo que acabei de explicar é importantíssimo. Precisamos ter consciência do pensamento que gera nossa raiva. Como eu disse, a princípio o preso estava totalmente inconsciente dos pensamentos íntimos que o deixavam irado. A razão é que esses pensamentos acontecem muito rápido. Alguns passam tão depressa pela cabeça que nem dá para perceber que estão lá. E assim fica parecendo que foi o estímulo que causou a raiva. Tracei 3 passos para gerenciar a raiva usando a CNV. 1. Identificar o gatilho da raiva sem confundi-lo com a avaliação. 2. Identificar a imagem ou o julgamento interior que nos deixou com raiva. 3. Transformar essa imagem condenatória na necessidade que ela expressa. Em outras palavras, voltar toda a atenção para a necessidade por trás do julgamento. Esses 3 passos são realizados internamente, nada é dito em voz alta. Você apenas percebe que sua raiva não é causada pelo que o outro fez, mas pelo seu julgamento. Então, está na hora de procurar a necessidade por trás do julgamento. 4º passo. O 4º passo para gerenciar a raiva envolve o que é dito em voz alta ao outro depois que a raiva foi transformada em outros sentimentos pelo fato de termos entrado em contato com a necessidade por trás do julgamento. Esse 4º passo inclui oferecer a outra pessoa 4 informações. Primeiro, revele o estímulo ou gatilho, o que ela fez que está em conflito com a satisfação das suas necessidades. Em seguida, diga como se sente. Observe que você não está reprimindo a raiva. Em vez disso, ela foi transformada num sentimento como tristeza, dor, medo, frustração ou o que quer que seja. Depois de expor seus sentimentos, expresse as necessidades que não estão sendo atendidas. Agora, acrescentamos a essas 3 informações um pedido claro e presente do que você quer do outro em relação aos seus sentimentos e necessidades não atendidas. Na situação como preso, seu 4º passo seria procurar as autoridades da penitenciária e dizer algo assim: fiz um pedido 3 semanas atrás, ainda não recebi resposta. Estou com medo porque tenho necessidade de ganhar a vida quando sair da prisão e temo que, sem a formação que solicitei, seja muito difícil me sustentar. Portanto, gostaria que me dissessem o que os impedem de responder a meu pedido. Observe que, para o preso, comunicar-se dessa maneira exige muito trabalho. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo dentro dele. Talvez precise de ajuda para se conectar com as próprias necessidades. Nessa situação, eu estava lá para ajudá-lo, mas no treinamento em CNV mostramos como fazer tudo isso por conta própria. Quando for estimulado por outra pessoa a vir o que está começando a sentir raiva, é importante gerenciar essa emoção. Se já tiver aprendido razoavelmente a entrar em contato com a necessidade por trás dos julgamentos, você pode respirar fundo e passar pelo processo pelo qual conduziu o preso. Portanto, assim que perceber que está ficando zangado, respire fundo, pare, olhe para dentro e pergunte: o que estou dizendo a mim mesmo que me causa tanta raiva? Dessa maneira,
Você pode, na mesma hora, entrar em contato com a necessidade por trás do julgamento. Quando fizer, você sentirá no próprio corpo a transformação da raiva em outros tipos de sentimento. E então, ao chegar a esse ponto, poderá dizer ao outro em voz alta o que está observando, sentindo e necessitando, e em seguida fazer seus pedidos. Esse processo exige prática, mas com a prática pode ser realizado em questão de segundos. Talvez você seja afortunado a ponto de ter amigos próximos que possam ajudá-lo a ter consciência do que está acontecendo dentro de você. Caso contrário, ou até que já tenha treinamento suficiente, você sempre pode dar um tempo. Basta dizer ao outro: preciso dar um tempo. Tenho que trabalhar em mim mesmo agora, porque temo que qualquer coisa que eu diga vá atrapalhar a satisfação das necessidades de nós dois. Nesse momento, você pode ficar sozinho para entrar em contato com as necessidades por trás de seus julgamentos que o estão deixando com raiva. Depois, pode voltar à situação. Uma vez que consigamos gerenciar nossa própria raiva, é muito vantajoso mostrar alguma compreensão empática em relação ao que está acontecendo dentro do outro e o levou a se comportar daquela maneira. Ao se conectar com isso antes de se expressar, a vantagem pode ser ainda maior. Ao administrar a raiva dessa maneira quando ela surge, um componente fundamental é a capacidade tanto de identificar o julgamento que nos despertou essa emoção, quanto de transformá-la rapidamente na necessidade que está por trás dela. Se praticar esse processo de identificação de julgamentos e sua tradução em necessidades, você pode desenvolver a habilidade de fazer isso bem depressa em situações reais. Um exercício que recomendo para o treino é listar os tipos de julgamento que costumam surgir dentro de você quando está com raiva. Pense, talvez, na ocasião mais recente que se sentiu assim e escreva o que estava dizendo a si mesmo que lhe despertou essa emoção. Quando já tiver feito uma lista dos tipos de coisas que diz a si mesmo que o deixam com raiva em diversas situações, releia e pergunte: o que eu estava necessitando e expressei com esse julgamento? Quanto mais tempo você passar fazendo essas traduções de julgamentos em necessidades, mais isso ajudará a realizar rapidamente esses passos para exprimir a raiva em situações da vida real. Punição e raiva. Gostaria de acrescentar a essa discussão da raiva o conceito de punição. O tipo de pensamento que nos leva a sentir a raiva é aquele que indica que os outros merecem sofrer pelo que fizeram. Em outras palavras, estou falando dos julgamentos moralistas que fazemos acerca dos outros quando os consideramos errados, irresponsáveis ou inadequados. Em sua raiz, todos esses julgamentos implicam que o outro não deveria ter feito o que fez e que merece algum tipo de condenação ou punição por isso. Acredito que, se fizer duas perguntas, você verá que a punição nunca consegue realmente atender às necessidades de modo construtivo. A primeira delas é: o que queremos que os outros façam de um jeito diferente do que estão fazendo agora? Se fizermos esse questionamento, a punição talvez pareça funcionar, porque podemos fazer uma criança parar de bater na irmã se a punirmos por isso. Observo que digo, pareça funcionar, porque com frequência o próprio ato de punir os outros pelo que fizeram estimula tanto o antagonismo que eles continuam fazendo aquilo por raiva ou ressentimento. Pode até ser que continue agindo dessa forma por mais tempo do que se não estivesse havido punição. Mas se eu acrescentar uma segunda pergunta, tenho confiança de que você verá que a punição nunca dá certo no sentido de atender às necessidades, pelo menos não pelas razões que não vão provocar arrependimento mais tarde. Quais gostaríamos que fossem as razões do outro para fazer o que queremos? Acho que todos podemos concordar que nunca queremos que os outros façam as coisas só por medo de punição. Não queremos que façam nada por obrigação ou dever, por culpa ou vergonha ou para
comprar amor. Com alguma consciência, acha que todo mundo quer que os outros só façam as coisas se for de boa vontade, porque claramente veem que isso vai enriquecer a vida. Qualquer outra razão provavelmente criará condições que no futuro tornarão mais difícil que as pessoas se comportem com compaixão em relação às outras. Matar os outros é superficial demais. Parte do meu objetivo é mostrar que o processo da comunicação não violenta pode ajudá-lo a expressar sua raiva completamente. É muito importante deixar isso claro em várias das comunidades por onde passo. Em geral, quando sou convidado a visitar diferentes países, é para trabalhar com pessoas que sentem que foram muito oprimidas ou discriminadas e querem aumentar o próprio poder de mudar a situação. Com muita frequência, esses grupos ficam um pouco preocupados quando ouvem a expressão comunicação não violenta, porque muitas vezes em sua história foram expostos a religiões e outros treinamentos que lhe ensinaram a sufocar a própria raiva, a se acalmar e a aceitar tudo o que estivesse acontecendo. Em consequência, eles têm medo que eu lhes diga que sua raiva é ruim ou que devem se livrar dela. É um grande alívio quando compreendem que o processo de que falo não quer, de modo algum, que sufoquem a própria raiva, que a reprimam e que se calem. Em vez disso, a CNV é um modo de expressar esse sentimento inteiramente. Costumo dizer que, para mim, matar os outros é algo superficial demais. Para mim, qualquer ação de matar, culpar, punir ou ferir é uma expressão muito superficial da raiva. Queremos algo muito mais poderoso do que matar ou ferir os outros física ou mentalmente. Isso é fraco demais. Queremos algo mais poderoso para nos expressarmos por completo. O primeiro passo para ser capaz de exprimir nossa raiva por completo com a comunicação não violenta é separar totalmente o outro de alguma responsabilidade pela nossa raiva. Como já disse, isso significa tirar da consciência todo tipo de pensamento de que aquela ou aquelas pessoas nos enraiveceram quando fizeram aquilo. Quando pensamos assim, podemos nos tornar muito perigosos e provavelmente não seremos capazes de expressar nossa raiva por inteiro. Ao contrário, o mais provável é a exprimirmos superficialmente, culpando ou punindo o outro. Mostrei a presos que queriam punir os outros que a vingança é um grito distorcido por empatia. Quando pensamos que precisamos ferir os outros, aquilo que realmente necessitamos é que os outros vejam quão feridos estamos e como seu comportamento contribuiu para a nossa dor. A maioria dos presos com que trabalhei nunca recebeu esse tipo de empatia das pessoas que os agrediram. Assim, fazê-las sofrer era o máximo em que podiam pensar para alcançar o alívio do próprio sofrimento. Certa vez, demonstrei isso a um preso que me disse que queria matar um homem. Eu argumentei: aposto que consigo lhe mostrar algo que seria melhor do que a vingança. Sem chance, parceiro, respondeu o preso. A única coisa que me mantém vivo na prisão nesses últimos 2 anos é pensar em sair e pegar esse sujeito pelo que ele me fez. É a única coisa que quero no mundo. Vão me pôr aqui de volta, tudo bem. Só quero sair e machucar muito esse sujeito. Aposto que consigo lhe mostrar algo mais prazeroso que isso, afirmei. Sem chance, parceiro. Você me daria algum tempo? Gostei do senso de humor desse cara. Ele falou: algo que tenho de sobra é tempo, parceiro. É por isso que gosto de trabalhar com presos. Eles não vivem apressados para o próximo compromisso. Seja como for, falei. O que eu gostaria de lhe mostrar é outra opção além de ferir os outros. Gostaria que você representasse o papel do outro. Marshall, é o primeiro dia que estou fora da cadeia. Encontrei você. A primeira coisa que faço é agarrá-lo. Preso como preso. É um bom começo. Marshall, ponho você numa cadeira e digo: vou lhe dizer algumas coisas e quero que você repita para mim o que me ouviu dizer. Entendeu? Preso no papel do outro. Mas eu posso explicar. Marshall como preso. Cale a boca. Ouviu o que eu disse? Quero que repita para mim o que me ouviu dizer. Está bem.
Eu o levei para minha casa e o tratei como um irmão. Durante 8 meses eu lhe dei tudo, e aí você fez o que fez comigo. Fiquei tão magoado que mal conseguia me aguentar. Eu ouvi o preso falar disso diversas vezes, então não foi difícil representar esse papel. Mas eu posso explicar. Calhe a boca, diga o que me ouviu. Depois de tudo o que fez por mim, você se sentiu muito magoado. Você gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Então, sabe o que aconteceu? Nos 2 anos seguintes, senti raiva dia e noite. Nada me satisfazia a não ser o pensamento de acabar com você. Então isso estragou mesmo toda a sua vida. E tudo que você conseguia fazer era ser consumido pela raiva durante 2 anos? Ficamos nessa por mais alguns minutos e então esse homem ficou muito comovido. Pare, você tem razão. É disso que preciso. Na próxima vez em que fui àquela penitenciária, cerca de 1 mês depois, um homem diferente me aguardava quando atravessei o portão. Ele andava de um lado para o outro e disse: Ei, Marshall, lembra a última vez que você falou que quando pensamos que gostamos de ferir os outros, ou quando queremos fazer isso, a necessidade real é de compreensão pelo que sofremos? Sim, eu me lembro. Você repassaria isso hoje de novo, bem devagar? Saio daqui a 3 dias e se eu não entender isso muito bem, alguém vai se machucar. Então, minha suposição é que quem gosta de ferir os outros está sendo exposto a muita violência, psicológica ou não, e precisa de empatia pela imensa dor que sente. Interações em workshops. Mais uma vez, o primeiro passo para entrarmos em nossa consciência é perceber que o que os outros fazem nunca é a causa de como nos sentimos. Qual é a causa dos nossos sentimentos? Minha crença é que eles resultam da maneira como interpretamos o comportamento dos outros a qualquer dado momento. Se eu lhe pedir que me buscasse às 6 horas e você me busca às 6h30, como vou me sentir? Depende de como vejo a situação. O fato de estar meia hora atrasado não me faz sentir o que sinto, e sim o jeito como escolho interpretar a questão. Se optei por usar minhas orelhas julgadoras, elas são perfeitas para o jogo de quem está certo, quem está errado, quem é culpado, quem é a vítima. Se eu puser essas orelhas, encontrarei alguém errado na situação. Assim, são o modo como interpretamos o comportamento e o significado que atribuímos a isso que causam nossos sentimentos. Há outra possibilidade de conexão com os sentimentos e essa é a outra opção. Se puser minhas orelhas de CNV, meu pensamento não vai para quem está errado. Não fico preso em minha própria cabeça nem faço uma análise mental de quanto eu ou você estamos errados. Essas orelhas da CNV podem nos ajudar a nos conectar com a vida que acontece dentro de nós. E, para mim, essa vida interior pode ser revelada ou compreendida com mais clareza quando olhamos nossas necessidades. Assim, pergunte a si mesmo: quais são minhas necessidades nessa situação? Quando está conectado com elas, você pode ter sentimentos fortes, mas nunca raiva. A raiva é o resultado do pensamento alienado da vida, o pensamento desconectado das necessidades. Ela indica que você está preso em sua mente, que escolheu analisar quão errado está o outro e que está desconectado do que realmente precisa. Mas, na verdade, suas necessidades são o estímulo do que está acontecendo. São o estímulo da raiva que você está sentindo. Você não está consciente do que precisa. Sua consciência se concentra no que está errado no outro por não atendê-las. Mas, caso se conecte às necessidades do outro, você nunca sentirá raiva. Isso não significa que esteja reprimindo, você simplesmente não a sentirá. Estou sugerindo
que o modo como nos sentimos a cada momento resulta de qual dessas 4 opções escolhemos. Preferimos ficar presos em nossa mente e julgar o outro? Escolhemos julgar a nós mesmos? Optamos por nos conectar empaticamente com as necessidades do outro? Ou optamos por nos conectar empaticamente com nossas necessidades? É essa escolha que determina nossos sentimentos. É por isso que a comunicação não violenta exige que uma palavra importantíssima venha depois do porquê. A palavra eu, não a palavra você. Por exemplo, estou com raiva porque eu traço. Isso nos lembra que o que sentimos não se deve ao que a outra pessoa fez, mas à escolha que nós fizemos. Lembre-se de que vejo toda a raiva como resultado do pensamento alienado da vida, causador da violência. Acho que toda raiva é justa, no sentido de exprimi-la inteiramente significa por toda a nossa consciência na necessidade que não está sendo atendida. Há algo que não está sendo satisfeito e é justo que tenhamos direito a esse sentimento. Temos que atender a essa necessidade e precisamos que a energia nos motive a isso. No entanto, também sugiro que a raiva distorce essa energia e a desvia rumo à ação punitiva e, nesse sentido, se torna uma energia destrutiva. Do filosófico ao estratégico e ao prático. Vou mostrar que o que estou falando é mais estratégico do que filosófico. Para explicar o que quero dizer como estratégico, voltemos ao exemplo daquele preso. Eu não estava querendo que ele adotasse o processo da CNV por princípios filosóficos, mas por princípios estratégicos. Quando ele disse que as autoridades da penitenciária não tinham respondido a seu pedido, perguntei: tudo bem, então o que o deixou com raiva? Já lhe contei, disse ele. Eles não responderam ao meu pedido. Pare, pedi. Não diga sentir raiva porque eles. Pare e tome consciência de que estava dizendo a si mesmo que deixou você com tanta raiva. Mas ele não tinha formação filosófica nem psicológica. Não estava acostumado a analisar o que acontecia dentro de si. Então insisti. Pare, desacelere. Apenas escute. O que está acontecendo aí dentro? Então saiu. Estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito pelos seres humanos. São um monte de burocratas frios e desalmados. Ele ia continuar, mas eu intervi. Pare, já basta, já basta. É por isso que você está com raiva. É esse tipo de pensamento seu que faz você ficar assim. Portanto, concentre sua atenção em suas próprias necessidades. Quais são elas nesta situação? Ele pensou um pouco e respondeu: Marshall, preciso da formação que estou pedindo. Se não conseguir estudar, com toda certeza acabarei voltando para a prisão. Participante 1. O que você está dizendo faz sentido para mim, mas sinto que exige algo sobre-humano da minha parte. Parece que a raiva é tão instantânea que ser realmente capaz de pensar esses vários passos exige que eu seja muito melhor do que sou. Marshall, só é preciso calar a boca. Não vejo isso como um ato heróico. Basta calar a boca. Não diga nada com a intenção de culpar o outro naquele momento, nem faça nada para puni-lo. Apenas pare e não faça nada além de respirar e seguir esses passos. Primeiro, e já é uma grande coisa, cale a boca. Mas em seu exemplo anterior, quando você estava esperando meia hora para a pessoa buscá-lo, quer dizer, ele nem precisava estar lá, eu já estaria espumando, pensando, sabe? Não dá para acreditar que ele não veio me buscar, ele nunca se lembra de nada que eu digo, etc. Estou dizendo que há algo que você pode fazer nesse tempo para se aliviar e que também aumentará a probabilidade de você ter sua necessidade atendida. Se seguir esses passos de que estamos falando,
terá uma chance maior de dizer a ele algo que vai fazê-lo chegar na próxima vez. Espero que eu consiga deixar claro, para que não pareça um ato sobre-humano. Sobre-humano é tentar reprimir a raiva, tentar sufocá-la. O que realmente queremos é manter nossa atenção conectada à vida, momento a momento. Nós nos conectamos com a vida que acontece dentro de nós, com quais são as nossas necessidades agora e concentramos nossa atenção na vida que está acontecendo nos outros. Exemplo da raiva de uma mulher. Participante V. Enfrentei uma situação na qual estava conversando com alguém e uma terceira pessoa entrou na conversa e começou a se dirigir a outra me ignorando. Então ele fez um comentário insinuando que preferia que as pessoas da comunidade fossem brancas. Fiquei com muita raiva porque minha necessidade de continuar a apreciar a conversa não estava sendo atendida. Macho, espere. Duvido que tenha sido por isso que você ficou com raiva. Veja, não acho que nos sentimos assim porque nossas necessidades não estão sendo atendidas. Aposto que você se enraiveceu porque teve alguns pensamentos sobre aquele homem naquele momento. E gostaria que você ficasse consciente agora do que estava dizendo a si mesma, que a fez ter tanta raiva daquela pessoa. Então, há aqui uma pessoa que diz: preferia que só houvesse brancos aqui, e que se dirige a outra pessoa e não a você. E você sente raiva por quê? Por que disse o que a si mesma? Bom, eu me perguntei, o que essa pessoa está fazendo dominando a conversa que eu estava tendo? Pense no que está por trás da pergunta. O que essa pessoa está fazendo? O que você pensa de alguém que faz isso? Bom, não é um bom pensamento. Mas acho que está aí. Não estou tentando fazer você ter determinados pensamentos. Só estou querendo que tenha consciência do que suponho que esteja aí. Provavelmente tudo aconteceu muito depressa. Na mesma hora, fiquei me sentindo de fora. Ora, está chegando mais perto. Então você interpretou que ele a estava deixando de fora. Observe que a imagem ser deixado de fora não é um sentimento, é uma interpretação. E é como ser abandonada. Estou me sentindo abandonada, estou me sentindo ignorada. Então, na verdade, é mais uma imagem. Você teve essa imagem de ser deixada de fora. E o que mais estava acontecendo lá? Acho que foi mais do que uma imagem, porque ele estava fazendo contato visual e falando com a outra pessoa, não comigo. Mas acho que há 20 maneiras diferentes de ver isso, das quais deixar você de fora é apenas uma delas. Há muitas outras formas possíveis de interpretar essa situação. E cada uma delas terá um grande impacto sobre como você se sente. Então vamos desacelerar outra vez. Quais outros momentos havia em você que a deixaram com raiva naquele momento? Bom, tive pensamentos associados a alguém usar a palavra branco. Acho que agora estamos chegando mais perto. Então, qual é a sua imagem quando alguém usa a palavra branco dessa maneira? Principalmente quando não olha para você, mas para o outro? O que eu me disse foi que, quando dizem branco, não estão se referindo a mim. Então, estão meio que excluindo você. Na verdade, o comportamento, a linguagem corporal dele e tudo mais também me passavam essa mensagem. Então você acredita que estavam excluindo por causa de sua cor? Você tem algum pensamento sobre pessoas que fazem isso? Sim, muitos, quer dizer. É aí que estou tentando chegar. Estou achando que esses foram os pensamentos estimulados naquele momento por aquela atitude. E foi isso que a deixou com raiva. Acho que sim.
Concordo com o que você está dizendo. Acho que foi tanto isso quanto o fato de que eu realmente estava sendo excluída. Não. Na verdade, você não estava sendo excluída. Essa foi a sua interpretação. O fato, estou definindo essa observação como um fato, é que a pessoa estava fazendo contato visual com o outro. Veja, esse é o fato. Você interpreta isso como exclusão sua. Se interpreta como racismo, se interpreta que aquela pessoa tem medo de você. Tudo isso são interpretações. O fato é que ele não olhou para você. O fato é que ele disse alguma coisa sobre brancos. Esses são os fatos. Mas ao interpretá-los como excludentes, você provoca aí dentro sentimentos diferentes do que se olhasse a situação de outra maneira. Então, como ela deveria ter lidado com a situação? A linguagem corporal a excluía, a conversa a excluía. Quer dizer, como ela chega às próprias necessidades? Se o objetivo dela for expressar inteiramente a própria raiva, eu sugeriria que ela tomasse consciência disso, que não estamos sabendo definir agora. Isso é, do que diz a si mesma para ficar com tanta raiva. Portanto, nesse caso, parece que ela se enfureceu porque imediatamente interpretou que estava sendo excluída com base em sua cor. Isso provocou todo tipo de pensamento dentro dela. Isso não está certo, não se deve excluir ninguém com base em sua cor. Será que algo assim estava aí no fundo? Acho que me veio um pouco depois. Minha experiência imediata foi que me senti invisível, perplexa e confusa. Não entendi por que aquilo estava acontecendo. Então sua reação imediata nesse caso não foi julgar a outra pessoa, foi ficar confusa, perplexa. Você tinha necessidade de compreensão. Por que isso está acontecendo? Então o pensamento começou a se desviar. Foi quando a raiva começou. Então a raiva começou a surgir porque você começou a formular hipóteses sobre por que aquilo estava acontecendo e quis expressar inteiramente esse sentimento que tinha acabado de interpretar. Ei, espere um minuto. Acho que eles estão me excluindo com base na minha cor e não gosto disso. É racista. Não acho justo. Não acho que alguém deva ser excluído com base nisso. Pensamentos assim. Pois é. Tudo bem. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, ficar em silêncio e identificar os pensamentos que estão nos deixando com raiva. Em seguida, conectar-se com as necessidades por trás desses pensamentos. Então, quando diz a si mesmo, acho que as pessoas não deveriam ser excluídas com base em sua cor, acho que isso é injusto, acho que é bem racista, presumo que todos esses julgamentos e racistas seriam um bom exemplo, são expressões trágicas de necessidades não atendidas. E qual é a necessidade por trás do julgamento de que alguém é racista? Se eu julgar que uma pessoa é racista, qual é a minha necessidade? Gostaria de ser incluído, gostaria que houvesse igualdade, gostaria de receber o mesmo respeito e consideração que os outros. Para exprimir inteiramente a minha raiva, abro a boca e digo tudo isso, porque agora ela se transformou nas minhas necessidades e nos sentimentos ligados a elas. Ainda assim, para mim, os sentimentos ligados à necessidade são muito mais assustadores de expressar do que a raiva. Isto foi uma atitude racista, isso não é difícil de dizer, até gosto, mas é realmente assustador alcançar o que está por trás disso, porque para mim os sentimentos estão tão profundamente relacionados ao racismo que chega a ser assustador, mas isso é exprimir inteiramente a raiva. Então posso abrir minha boca e dizer à pessoa: quando você veio agorinha mesmo até aqui e começou a falar com o outro e a não me dizer nada,
E quando ouvi o comentário sobre brancos, eu senti meu estômago embrulhar e fiquei muito assustada. Isso despertou em mim todos os tipos de necessidade de ser tratada com igualdade. Gostaria que você me dissesse como se sente quando lhe digo isso. Na verdade, tive uma conversa assim com a pessoa. E parte da minha raiva e frustração que não passaram é porque só consigo chegar até aí. Tenho a sensação de que tive toda uma série de experiências que ele não compreendia. Então, se ouvi direito, você tem medo de que os outros não se conectem de verdade ou não entendam tudo o que aconteceu com você nessa experiência? Isso mesmo. E há um acúmulo de anos de que eu poderia chamar de fúria por causa dessa lacuna no entendimento. Obtendo dos outros a compreensão sobre nossos sentimentos e necessidades. Marshall, queremos obter algum entendimento dessa pessoa. Assim, expressar inteiramente a raiva não significa apenas exprimir esses sentimentos profundos por trás dela, mas também ajudar o outro a compreender. Por isso, temos que desenvolver algumas habilidades, porque se queremos compreensão de uma pessoa dessas, a melhor maneira de conseguir é lhe oferecendo compreensão primeiro. Vejam, quanto mais sinto empatia pelo que levou essa pessoa a se comportar assim, maior a probabilidade de que depois eu seja capaz de fazê-la retribuir e ouvir toda a profundidade das experiências que tem. Será bem difícil para o outro ouvir, portanto, se quero que escute, preciso primeiro demonstrar empatia. Vou dar uma ideia de como isso acontece numa situação dessas. Nos últimos 30 anos, tive várias experiências com racismo, porque comecei usando a CNV com pessoas que tinham fortes posições étnicas. Infelizmente, até hoje, em muitos países onde trabalho, essa é a preocupação número 1 dos cidadãos. Em muitos lugares do mundo, skinheads e outros grupos neofascistas tornam muito inseguro andar pelas ruas. Esse é um problema enorme e temos que ser muito habilidosos para levar essas pessoas a entender. Certo dia de manhã cedo, um táxi buscou a mim e outra pessoa no aeroporto para nos levar à cidade. Pelo rádio ouvimos: buscar Sr. Fishman na sinagoga da rua tal e tal. O homem sentado ao meu lado disse: essa ajudaiada acorda cedo para arrancar dinheiro de todo mundo. Saiu fumaça das minhas orelhas, porque é preciso bem menos do que isso para me transformar num maníaco. Por muitos anos, minha primeira reação teria sido ferir fisicamente um outro. Assim, durante uns 20 segundos, tive que respirar fundo e me dar alguma empatia por todo o medo, dor, fúria e outras coisas que estavam acontecendo dentro de mim. Então escutei aquilo. Eu tinha consciência de que a minha raiva não vinha dele nem da sua declaração. Minha raiva, a profundidade do meu medo, não podia ser estimulada por uma declaração daquelas. Ela era muito mais profunda. Eu sabia que não tinha nada a ver com sua afirmação, que só foi um gatilho para eu ter vontade de explodir como um vulcão. Eu parei e apreciei esse espetáculo julgador acontecendo na minha cabeça. Apreciei as imagens de mim arrancando a cabeça dele e esmagando-a. Então as primeiras palavras que saíram da minha boca foram: o que você está sentindo e necessitando? Quis mostrar empatia por ele e ouvir a sua dor. Por quê? Porque queria que ele entendesse e visse o que estava acontecendo dentro de mim depois que ele disse aquilo. Mas aprendi que quando quero esse tipo de compreensão de que está ocorrendo dentro de mim, os outros não serão capazes de ouvir se tiverem uma tempestade acontecendo dentro deles. E eu queria me conectar e mostrar uma empatia respeitosa pela energia de vida dele que estava por trás daquele comentário. Minha experiência me dizia que, se eu fizesse isso, ele seria capaz de me ouvir. Não seria fácil, mas ele seria capaz de me ouvir. Eu disse: parece que você teve algumas experiências ruins com judeus. Ele me encarou. Tive, respondeu. Essa gente é nojenta. Fazem qualquer coisa por dinheiro. Parece que você tem uma desconfiança e precisa se proteger financeiramente quando está com eles. É. Ele continuou falando. E continuei ouvindo seus sentimentos e necessidades. Como disse, quando a gente põe nossa atenção nos sentimentos e necessidades do outro, não há conflito. Porque quais eram seus sentimentos e necessidades? Quando ouvi que ele estava assustado e queria se proteger, consegui entender. Tenho essas mesmas necessidades, tenho a necessidade de me proteger. Sei o que é ter medo. Quando minha consciência está nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, vejo a universalidade de todas as nossas experiências. Posso ter um grande conflito com o que acontece na cabeça do outro, com esse modo de pensar, mas aprendi que
que aprecio muito mais os seres humanos quando não ouço o que pensam, principalmente com gente que tem esse tipo de pensamento. Aprendi que posso apreciar muito mais a vida se ouvir o que está acontecendo no coração deles, sem me envolver com as coisas que passam por sua cabeça. Assim, depois de algum tempo, esse sujeito realmente estava desabafando toda a sua tristeza e frustração. Antes de nos darmos conta, ele saiu do tópico dos judeus e passou para os negros e alguns outros grupos. O sujeito tinha muita dor em relação a vários tipos de coisas. Depois de uns 10 minutos, talvez, em que só escutei, ele parou. Sentiu-se compreendido. Então deixei que soubesse o que estava acontecendo dentro de mim. Sabe, quando você começou a falar, senti muita frustração e desânimo, porque tive uma experiência com judeus bem diferente da sua e queria mesmo que você tivesse a vivência que tive. Consegue me dizer o que acabou de me ouvir dizer? Bom, olhe, não estou dizendo que são todos. Desculpe, interrompi. Espere. Consegue me dizer o que me ouviu dizer? Como é que é? Vou repetir o que estou tentando dizer. Quero que você escute de verdade, a dor que senti quando ouvi suas palavras. É muito importante para mim que você ouça isso. Eu disse que senti uma tristeza real porque tive experiências bem diferentes com judeus e só queria que você pudesse compartilhar uma vivência diferente da que teve. Consegue me dizer o que me ouviu dizer? Bom, você está dizendo que não tenho o direito de dizer isso. Não. Na verdade, não quero condená-lo, respondi. É verdade. Não tenho nenhum desejo de condenar você. Veja, se ele ouvisse qualquer acusação, não entenderia, mesmo se dissesse. Foi uma coisa terrível de dizer, foi uma afirmação racista, eu não deveria ter dito isso. Ainda significaria que não tinha entendido. Se eu visse que tinha feito algo errado, não teria compreendido. Eu queria que ele ouvisse a dor que surgiu em meu coração quando ele disse aquelas coisas. Queria que visse quais necessidades minhas não tinham sido atendidas quando ele afirmou aquilo. Não queria condená-lo, isso seria fácil demais. Então temos que trabalhar por isso, temos que pegar a pessoa julgadora pelas orelhas. Eis por quê. Pessoas que julgam não estão muito acostumadas a ouvir sentimentos e necessidades. Estão acostumadas a ouvir culpa, então ou concordam com ela e ficam com raiva de si mesmos, o que não impede que continuem a se comportar daquela maneira, ou odeiam você por chamá-las de racistas, o que não impede que continuem a se comportar daquela maneira. Portanto, é isso que quero dizer com o ser importante que o outro entenda. Talvez antes tenhamos que ouvir a dor dele por algum tempo. É claro que antes que pudesse ouvir a dor da pessoa, assim tivesse que me esforçar muito durante anos. Muito. Participante V. Ainda sinto que quero me proteger. Em outras palavras, se pudesse escolher, eu simplesmente não teria interação com a pessoa. Mas já que ele entrou em meu espaço, meio que fui envolvida. Então, não sei direito o que está tentando me dizer. Estou dizendo que se quisermos expor inteiramente nossa raiva para a pessoa, eu passaria por isso. Mas não estou dizendo que sempre quero fazer isso com uma pessoa dessas. Com muita frequência, minha necessidade pode ser conversar com alguém sobre a situação e ignorar essa pessoa. Mas se quisesse mesmo lhe expressar minha raiva por completo, eu lhe daria a empatia de que precisasse para ser capaz de ouvir a profundidade dos sentimentos e das necessidades que aconteceram dentro de mim quando aquele comportamento ocorre. Foi a melhor maneira que encontrei de expor toda a minha raiva e deixar o outro saber a profundidade do que acontece dentro de mim. Como você ressalta, não basta despejar tudo isso. Preciso que ele entenda, preciso que ouça com empatia. Isso não significa que tenha que concordar nem mudar de comportamento. Só preciso que ele ouça o que acontece dentro de mim. Assim, durante 20 segundos naquele táxi, tive uma vida inteira de coisas flutuando por dentro. Parei e apreciei. Apreciando o espetáculo do julgamento em minha cabeça. Eis o que acontece dentro de mim nessas situações.
Não faz muito tempo eu estava num país que alguém estava me agredindo bastante de um jeito julgador. Essa pessoa não parava de blá 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 e me dizia coisas muito condenatórias. Então, eis minha reação. Marshall fica algum tempo em silêncio. Então eu falei: pois é, você está se sentindo muito incomodado e gostaria disso e daquilo. A pessoa diz: blá blá blá, blá blá blá. Eis minha reação. Marshall se cala outra vez. Então voltei a falar. E parece que você estava sentindo alguma dor por trás disso, porque gostaria de blá blá blá, blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Isso aconteceu várias vezes. E quando terminou, uma mulher me disse: Marshall, nunca vi uma pessoa mais compassiva do que você. Se alguém falasse comigo do jeito que falaram com você lá, eu teria lhe dado um tapa. Como você fez aquilo? Vou lhe contar o que estava acontecendo dentro de mim. Respondi. Lembra-se da primeira coisa que ele falou? Lembro. Eis minha primeira reação mental. Se você não calar a boca, vou arrancar sua cabeça. A partir daí, só piorou. Quer dizer, eu tinha algumas imagens muito explícitas do que gostaria de fazer. E comecei a perceber que as declarações dessa pessoa eram bem parecidas com as zombarias que sofri quando criança. Percebi que por trás daquela reação eu tinha muito medo. Passei da fúria e da vontade de sacudi-lo para a consciência da humilhação que havia por trás do que eu sentia. Assim, apenas parei e escutei. E quando cheguei àquela humilhação, àquele medo de ser humilhado, senti um alívio no corpo. Então pude fazer o que você me ouviu dizer, quando desviei minha atenção de mim mesmo e a direcionei aos sentimentos e necessidades do outro. E você se lembra da segunda coisa que ele falou? Lembro. Eis minha primeira reação. E quando lhe contei minha primeira reação, os olhos dela ficaram arregalados. Eu não sabia que você era tão violento. Então passei de muito compassivo a muito violento numa breve conversa? Bom, essas duas coisas estão presentes aqui. Há uma quantidade enorme de violência dentro de mim, condicionada por fatores culturais e outras coisas. Portanto, aprecio isso. Só fico em silêncio quando estou com muita raiva, observando esse espetáculo violento acontecendo dentro da minha cabeça. Ouço todas as coisas agressivas que gostaria de dizer, vejo o que gostaria de fazer com a pessoa e depois escuto a dor que está por trás disso tudo. E quando chego à dor interior, há sempre um alívio. Então posso voltar minha atenção à humanidade do outro. Não estou reprimindo nada, muito pelo contrário. Estou apreciando esse espetáculo violento que se passa dentro da minha mente. Só não o enceno porque encená-lo é superficial demais. Se eu me apressar e culpar os outros, nunca chegarei à dor que está por trás de tudo isso. Não serei realmente capaz de expressar por inteiro minhas necessidades e fazer com que entendam. Brigaremos. E sei como isso acaba. Mesmo que eu ganhe, não me sentirei bem. Portanto, não prefiro exprimir completamente o que acontece dentro de mim. Não se apresse. Participante W. Você já mencionou que esse processo é lento e que precisa de tempo. Você não se apressa ao dar empatia a si mesmo. Bom, quando estiver tentando conversar e ao mesmo tempo lidar com essa pausa, parece que você tem o que dizer ao outro. Espere um instante. Estou pensando antes de responder, porque assim você pode pensar mais devagar para poder responder. Marshall, isso. Como já mencionei, levo comigo a foto do filho do meu amigo usando uma camiseta com a frase "Não se apresse".
Essa foto é um símbolo poderosíssimo para mim. Acho que é a parte mais importante no aprendizado desse processo, de viver segundo ele. Não se apresse. Sim, às vezes parece estranho não me comportar da forma automática como fui treinado, mas não quero me apressar de modo que dessa forma consiga levar a vida em harmonia com meus próprios valores, em vez de viver como um robô, agindo automaticamente do modo como fui programado pela cultura em que fui criado. Portanto, sim, não se apresse. Pode parecer esquisito, mas para mim é minha vida. Não vou me apressar e vou levar a vida do jeito que quero, mesmo que pareça bobo. Meu amigo Sam Williams anotou esse processo numa ficha de 13 centímetros por 8 centímetros, igual ao que o Center for Non-Violent Communication vende hoje. Aproveitamos a ideia de Sam. Ele a usava como cola no trabalho. O chefe vinha até ele de modo julgador e ele não se apressava. Parava, olhava a ficha na mão e se lembrava de como reagir. Certa vez lhe perguntei: Sam, os outros não acham você meio esquisito, olhando a mão e demorando todo esse tempo? Na verdade, não levo tanto tempo assim. Mesmo que levasse, não importa. Quero realmente me assegurar de que vou reagir do jeito que quero. Em casa, ele era franco a respeito disso e explicou aos filhos e à mulher por que tinha aquela ficha. Posso parecer esquisito e posso demorar muito tempo, mas é por isso que me comporto desse jeito. Assim, quando tinham alguma discussão em casa, ele não se apressava. E depois de cerca de um mês, passou a se sentir à vontade o suficiente para largar a ficha. Aí, numa noite, ele e Scott, seu filho de 4 anos, entraram no conflito sobre a televisão e a situação não estava boa. Então o menino disse: pai, pegue a ficha. Aforismos da raiva. O modo como escolho olhar a situação afeta imensamente a possibilidade de mudá-la ou piorá-la. Não há nada que o outro possa fazer para me deixar com raiva. Qualquer pensamento na minha cabeça que envolva as palavras tem que provoca violência. Não acho que ficamos com raiva porque nossas necessidades não foram atendidas. Acredito que ficamos com raiva porque fazemos julgamentos sobre os outros. A raiva é um sentimento natural criado pelo pensamento antinatural. Não estou dizendo que seja errado julgar os outros. O importante é ter consciência de que é esse julgamento que nos deixa com raiva. Mesmo que você não diga os julgamentos em voz alta, seus olhos mostram esse tipo de pensamento. Use as palavras sinto, porque eu, para se lembrar de que o que sente não se deve ao que o outro fez, mas ao que você escolheu. Para mim, a vida que acontece dentro de nós pode ser compreendida com mais clareza quando olhamos quais são as nossas necessidades. Pergunte-se: quais são minhas necessidades nessa situação? Quando estou conectado às minhas necessidades, tenho sentimentos fortes, mas nunca raiva. Vejo toda a raiva como resultado do pensamento alienado da vida e causador de violência. Matar os outros é superficial demais. Para mim, qualquer ação de matar, culpar ou ferir os outros é uma expressão muito superficial da raiva. Nossa meta é manter nossa atenção, minuto a minuto, conectada à vida que acontece dentro de nós. Quais são nossas necessidades nesse momento? E o que está vivo nos outros. A tristeza é um sentimento que nos mobiliza para satisfazer nossas necessidades. A raiva é um sentimento que nos mobiliza para culpar e punir os outros. Expressar inteiramente a raiva não significa apenas expor esses sentimentos profundos por trás dela, mas também ajudar o outro a entender isso. Exprimir a raiva por completo significa sintonizar toda a nossa consciência na necessidade que não está sendo atendida. A melhor maneira de obter compreensão dos outros é lhes dando compreensão também. Se quiser que eles ouçam meus sentimentos e necessidades, antes preciso demonstrar empatia.
Quando dou aos outros a empatia de que necessitam, descubro que não é tão difícil assim fazer com que me ouçam. A raiva é um sentimento muito valioso na CNV. É um toque de despertar. Ela me diz que estou pensando de um jeito praticamente capaz de garantir que minhas necessidades não sejam atendidas. Por quê? Como minha energia não está sendo conectada com minhas necessidades, nem sequer percebo quais são elas quando estou com raiva.